Alô, dona de casa, pamonha, 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 é o puro suco do milho. Alô, dona de casa, olha a pamonha, olha o curau. Vai pamonha, vai curau, vai pamonha, vai curau. Vamos chegando, experimentando pamonhas fresquinhas do jeitinho do seu paladar. Bom dia! Hoje nós vamos falar sobre os conflitos no Oriente Médio. O Oriente Médio está localizado na porção oeste do continente asiático, ou seja, conhecida como Ásia Ocidental. Possui extensão territorial de mais de 6,8 milhões de quilômetros quadrados, com população estimada de 260 milhões de habitantes. É composta por 15 países: Arábia Saudita, Bahrein, Catar, Egito, Emirados Árabes Unidos, Iêmen, Irã, Iraque, Israel, Jordânia, Kuwait, Guarana Antártica, Líbano, Omã, Síria e Turquia. O biscoito, diretor! A região do Oriente Médio é uma das áreas mais conflituosas do mundo. Diversos fatores contribuem para esse fato, entre eles a sua própria história, a origem dos conflitos entre árabes, israelenses e palestinos, a posição geográfica, no contato entre três continentes, suas condições naturais, pois a maior parte dos países ali localizados são dependentes de água, que merda, hein? A presença de recursos estratégicos no subsolo, caso do petróleo, e a posição no contexto geopolítico mundial, que é uma merda. As fronteiras das novas nações, definidas de acordo com os interesses europeus, não consideraram a história e as tradições locais. Consequentemente, vários conflitos ocorreram e continuam ocorrendo no Oriente Médio. Os novos estados árabes, Iraque, Kuwait, Síria, Líbano, Jordânia, dessa vez sem a piadinha do Guarana Antártica, brigaram por recursos naturais e território. O conflito mais grave ocorreu na Palestina, para onde até o fim da Segunda Guerra Mundial havia migrado 500 mil de judeus. Quando foi criado o Estado de Israel, 5 países árabes atacaram na primeira das 6 guerras entre árabes e israelenses. Aí me fudeu. Agora vamos apresentar alguns eventos importantes na conturbada história recente dessa região. A Guerra Civil Libanesa é a primeira. Ocorre no período de 1975 a 1990. Foi desencadeada pelo aumento de refugiados palestinos no país, desestabilizando um pacto nacional firmado entre cristãos e muçulmanos. Absurdo. A guerra entre essas comunidades envolveu também intervenções estrangeiras da Síria e de Israel. Ocorreram mudanças na política de alianças da Síria durante a guerra, e Israel atacou em várias ocasiões o sul do Líbano, procurando desarticular bases de terroristas e da OLP, sediadas na época nesse país. Esse conflito destruiu a economia do Líbano. Um absurdo isso. Que se destacava pelo turismo e até como centro financeiro do Oriente Médio. É verdade. Terminada a guerra civil libanesa, procura-se um novo relacionamento entre essas comunidades e a reconstrução do país. É um absurdo isso. Israel completou a retirada de suas tropas do sul do Líbano em maio de 2000, recentemente agora, 10 anos atrás quase. Mas ainda permanecem soldados sírios nesse território que estão mandados. E a próxima guerra que iremos tratar é a Guerra do Golfo. Ocorreu em agosto de 1990, quando o Iraque invadiu o Kuwait com a justificativa de que este país estava prejudicando outros membros da OPEP ao vender muito petróleo no mercado internacional, levando à queda do preço desse produto. Essa invasão provocou uma reação por parte da ONU, que definiu um prazo para a retirada das tropas iraquianas do Kuwait, 15 de janeiro de 1991. Saddam Hussein não cumpre a determinação da ONU, e a partir de 16 de janeiro desenvolve-se a guerra entre o Iraque e uma aliança militar ocidental liderada pelos Estados Unidos, com a autorização para bombardear o Iraque e forçar a desocupação. Em 28 de fevereiro, a guerra estava terminada. A superioridade das forças ocidentais rapidamente derrotaram o Iraque. Na retirada do território do Kuwait, poços de petróleo foram explodidos, causando grande impacto ambiental. Foram impostas punições ao Iraque, incluindo um bloqueio comercial, o controle da venda do petróleo desse país e inspeções regulares sobre instalações militares. O objetivo é dificultar um rearmamento de Saddam Hussein.
Além disso, são criadas 2 zonas de exclusão militar no Iraque. Primeira, proibição de movimentação de material militar pesado. Uma ao norte para dar proteção aos curdos, perseguidos e massacrados pelo regime repressor de Saddam Hussein, e outra ao sul, para dar proteção aos xiitas. Os 2 grupos já tentaram se rebelar contra o governo de Hussein. E a última guerra que ocorreu foi o conflito árabe-israelense. Após séculos dispersos pelo mundo, os judeus ensaiam um retorno à sua região de origem, a Palestina, a partir de um movimento, o sionismo, desenvolvido no final do século XIX. Inicia-se esse movimento de retorno que pregava a constituição de um Estado judeu na Palestina. A perseguição aos judeus imposta pelo regime nazista na Europa acelera a volta desse povo para a Palestina, agravando o relacionamento já complicado entre esse povo e os árabes que viviam nessa região. Nessa época, a Palestina estava sob mandato britânico, e como não conseguiam resolver o problema do relacionamento entre árabes e judeus, já enfrentando uma guerra civil entre 1936 e 1939, os britânicos passam para a ONU a tarefa de resolver esse problema. O próximo conflito a ser tratado é a Guerra do Iraque. Em 1979, o Iraque invade o Irã, procurando ter o domínio sobre toda a região do Shatala, única saída que o Iraque tem para o mar, além de ser uma área com jazidas de petróleo e terminais marítimos exportadores. A guerra se estende até 1988, com centenas de milhares de mortos. O Irã é acusado de usar crianças na frente de batalha e o Iraque de utilizar armas químicas. A economia dos 2 países é seriamente prejudicada e, após um oferecimento da ONU de atuar como intermediadora, o conflito é interrompido sem vencedores. O saldo é negativo para os 2, que permanecem com um péssimo relacionamento até hoje. Eduardo Punchbag, vem com a carinha do Eduardo. Desconte sua raiva na cara deste palhaço. Se eu te dou minha pamonha, tu me dá o teu curau. Se eu te dou minha pamonha, tu me dá o teu curau. Vai pamonha, vai curau. Vai pamonha, vai curau. Os organismos internacionais apareceram nas últimas décadas na comunidade internacional com finalidades que podem variar entre uns e outros, mas que em linhas gerais perseguem promover o desenvolvimento econômico e social e lutar contra problemas. Estes organismos podem ser de diferentes tipos quanto à sua natureza. É correto referir-se a eles como instituições financeiras multilaterais, mas há alguns organismos que não têm caráter financeiro e sua atividade pode ser relevante como fonte de oportunidades para empresas. É também correto a expressão bancos multilaterais de desenvolvimento. Neste caso, nós estaríamos nos referindo ao conjunto de bancos, Banco Mundial, Banco Asiático de Desenvolvimento e etc., de caráter multilateral, isto é, que pertencem a uma série de países que são os que denotam seu capital, que atuam de diversos modos com o fim de promover os objetivos anteriormente citados. As oportunidades de negócio como os organismos internacionais supõem aproximadamente 60 bilhões de dólares anuais. Os fundos que os governos dos países da Organização para Cooperação e Desenvolvimento, OCDE, se distribuem como doações e empréstimos ou créditos aos países emergentes, e em vias de desenvolvimento se destinam a financiar projetos que contribuam ao desenvolvimento e melhoria da vida dos países beneficiários. Os setores aos que se dirigem os organismos internacionais são desenvolvimento rural e agricultura, transporte, meio ambiente, saúde e equipamento médico, energia, educação e informação, competitividade, comércio, PME, infraestruturas, agrosaneamentos, finanças, modernização do Estado, macroeconomia, desenvolvimento urbano e turismo. O primeiro grupo, o Banco Mundial, agrega Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento, Associação Internacional de Desenvolvimento, a Cooperação Financeira Internacional e Centro Internacional de Arbitragem de Disputas Internacionais. O segundo é o Banco Africano de Desenvolvimento, BAFD, que opera nos países africanos, sendo os mais ativos quanto ao volume de empréstimos recebidos, Marrocos, Tunísia, Egito e a Argélia.
pode conceder empréstimos, sobretudo a prestatários públicos e também a empresas privadas. O terceiro é o Banco Asiático de Desenvolvimento, o BASD. Opera nos países da Ásia-Pacífico, isto é, não opera nos países do Oriente Médio, que geograficamente pertencem ao continente asiático. Entre seus clientes mais ativos estão, por volume de empréstimos recebidos, mencionar a China, as Filipinas, a Indonésia, a Tailândia e a Índia. O Banco Europeu de Reconstrução e Desenvolvimento foi criado nos anos 90 para apoiar a transição econômica para uma economia de mercado nos países da Europa Oriental e da antiga União Soviética. Tem sua sede em Londres. Especial orientação para trabalhar no setor privado e empresta uma grande atenção às reformas do sistema econômico orientados para fomentar uma economia de mercado. O Banco Interamericano de Desenvolvimento é o principal canal de financiamento multilateral à América Latina. A principal atividade do Banco Interamericano de Desenvolvimento é a concessão de empréstimos para a realização de projetos. Os empréstimos que concedem têm que cumprir uma série de requisitos. E estes foram os principais organismos e instituições internacionais. Bom dia. Bom dia. Bundinha. Liga nessa. Que nojo. Fala quando começar a filmar que eu vou dar um gole na parada e eu vou começar a apresentar. Agora vamos começar a falar sobre os principais organismos institucionais. Gravar o trabalho mesmo? Agora vamos falar dos principais organismos e instituições internacionais. Eu não tô vendo nada. Bota a camisa do cacete, maior calor do cacete aqui no Oriente Médio, rapaz. Opa. Ela lá. Como é que se pronuncia, Thiago? Ela lá. Não, amor, não. Não deixa de ser amor, mas não se ofenda, não. Internacional. Vai lá. Faça a minha parte. Puta que pariu, essa eu tô muito fofo. Eu não vou falar isso não, só pular. Um péssimo relacionamento. Por que tudo tu fala palavrão? Porque é uma merda esse país escroto, de pobre, sua filha da puta, com a 47 pra tudo. Vai, fala palavrão. Isso aqui é um programa de TV. Foda-se, mas eles são tudo otário mesmo. Ai! Filmou tudo, acabou. Foda-se, vai se ferir todo mundo. She got me singing. Shawty's like a melody.